Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje aqui não pode falar, fala aí você, fala tu. E hoje trazendo um amigo, eu estou muito feliz de poder dividir essa mesa de bate-papo, de conversa com aprendizados nessa jornada de conhecimento, de transformação, e que você pode ter acesso, né, a várias chaves, algo que foi aqui pra gente, um ponto de desenvolvimento, também pode ser para você. E hoje eu trago aqui o meu amigo Emerson. Emerson, primeiro, amigo, gratidão por receber esse convite e, de fato, vir até aqui dividir todo o seu conhecimento. Quero falar que eu te admiro muito, desde quando a gente se conectou, né? Essa conexão foi por meio ali do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, e desde quando isso aconteceu, eu percebo muita clareza, muito conhecimento trocado, vamos dizer assim, essa troca, né, de conhecimento, e é gratificante para mim você estar aqui e dividir esse papo com outras pessoas, com tudo que eu tenho certeza que você pode aí ajudar, né, na vida, impactar a vida de outras pessoas. Então, gratidão, se apresenta aí. Sibeli, eu, em primeiro lugar, te agradecer da mesma forma por essa oportunidade, né, por essa honra de, nesse teu início dessa tua jornada, desse teu desafio, você me convidar. Eu entendo que realmente houve uma conexão muito grande desde o primeiro momento que nós nos conhecemos, né? Eu ontem, ainda falando com minha esposa, eu estava dizendo, olha como as coisas mudam. A questão de 1 ano e meio atrás, nós não nos conhecíamos, e aí passamos ontem 2 horas e pouco, e não passamos mais porque tínhamos compromisso, como se fôssemos amigos de 30 anos conversando. Então essa conexão foi muito forte, muito impactante, e eu te dou honra por essa iniciativa, né? Porque eu vejo que é muito importante quando a gente vê pessoas fazendo coisas não por interesse, mas por propósito. E eu vejo, né, por toda a tua história, por tudo que tu já descreveu desde esse início, que isso aqui tem um propósito. E isso é muito importante, e já é a primeira chave, a primeira coisa que eu vejo que as pessoas podem observar e levar. Alguém fazendo alguma coisa por propósito. Isso é muito importante. Nossa, uau! Que sempre impactante te ouvir, viu, amigo? Porque vou contar um pouquinho dessa primeira experiência. Porque naquele curso, né, nós fazemos um curso ali, e naquele curso eu contava algo para você, a gente trazia mais clareza sobre aquele conhecimento, sobre algo que a gente poderia desenvolver em nós mesmos, né, primeiramente. E aí eu contei tudo o que eu fazia, alguns resultados, como eu me comportava, né, e você trouxe algo para mim que foi além do que os meus resultados, além do que eu fazia ali, da minha habilidade, de como eu me comportava, que foi sobre a minha identidade. Eu me lembro, isso foi muito forte para mim. Quando eu contava isso para você, falava ali, você olhou nos meus olhos e falou, guria, e eu me lembro porque esse sotaque eu acho incrível, muito bacana, e você olhou nos meus olhos e falou, guria, então você é isso. E naquele momento, uma ficha caiu para mim. Porque eu estava ali contando o que eu fazia, os meus resultados, mas eu ainda não tinha percebido quem eu realmente era. Então, imagina isso, questão de 1 ano e meio atrás. Exatamente. Né? Aquela crença ali de que, nossa, eu consigo fazer, eu tenho habilidade, eu tive esses resultados, nossa, que resultados maravilhosos, que as consequências, né, foram muito boas de tudo que eu fiz. Mas espera aí, então quem eu sou? Eu sou isso. Assim, a gente reportando aquele dia, né, eu lembro bem desse, como tu bem falou, e isso aí... aconteceu aquilo ali justamente, eu acho que se eu puder fazer uma analogia com uma coisa que a gente chama
em outras experiências, que chama-se visão de túnel. Muitas vezes a gente fica tão focado num objetivo, naquilo que a gente está fazendo, naquela nossa atividade, naquela nossa vida, que a gente deixa de enxergar o todo. Então foi o que aconteceu ali, você estava focado em fazer, em executar, em ganhar, em alcançar, e aí daqui a pouco, tudo com aquilo, com a ideia de assim, eu preciso fazer tudo isso para ser. Só que daí você faltou parar, levantar a cabeça e olhar assim, cara, eu já alcancei. A pessoa já estava naquele patamar, já tinha alcançado aquele objetivo, e aí continuava peleando, continuava lutando e andando. E, peraí, eu já alcancei, está aqui, já tô pronto. Já, né? E às vezes é essa questão dessa visão de túnel, de vez em quando parar, respirar, olhar para os lados, entender qual é o ambiente que eu estou vivendo, né? Muitas vezes é falado a respeito de foco, né? Nós temos que manter o foco. Mas mesmo o foco, ele tem que ter um tempo determinado, porque senão ele vai causar uma exaustão, né? O curso lá que nós fizemos de neurociência, eles falam a respeito disso, que a mente, se a gente for comparar, né? Vamos fazer uma comparação grosseira, como um músculo, ele também tem um tempo de contração, ele precisa de um tempo que ele tem que relaxar, voltar, se oxigenar para seguir adiante. Caso contrário, ele perde eficácia. Ele não consegue, ele não vai conseguir obter aquele objetivo que a gente quer. Sim, né? Olha, que fantástico, eu consigo enxergar isso quando você diz que eu estava realmente naquele momento concentrada em fazer, o que eu preciso fazer, qual é o próximo passo do que eu tenho que fazer, e eu tenho esse resultado se eu fizer, e cada vez mais isso eu imaginava que precisava aumentar, sendo que na verdade era um momento de descanso, como você falou, o descanso para observar, parar e me avaliar novamente. Eu estava ali buscando autoconhecimento, mas concentrando, focando e talvez algo no fazer, no ter, e não verdadeiramente em quem eu sou, em perceber, em aumentar esse nível de clareza de quem eu era. Então, exato. Olha que fantástico. E é interessante pelo seguinte, as pessoas têm... Eu tinha esse conceito também, fui criado dentro dessa visão de que se eu me determinar, se eu focar, eu vou conseguir tudo que eu quiser, mas eu tenho que me determinar, independente de barreiras que venham, eu tenho que ir e me determinar e tá. Ou seja, se eu tiver apenas foco e determinação, eu vou conseguir. Mas há de se também haver esse descanso para que você possa se avaliar. Caso contrário, você acredita que você está ascendendo, mas você acaba chegando num batente, e chegando nesse batente você começa a cair, porque há um limite para essa atividade. Você tem que ter esse descanso, você tem que ter o aprendizado. É a mesma coisa que um trabalho muscular. Você faz uma musculação, você trabalha, mas o descanso ele é tão importante quanto o trabalho, para que o músculo, aí, o corpo vá lá, se regenere e venha a haver o crescimento. Nossa, né? A gente estudou, a gente se preparou, ok, agora eu tenho que deixar aquele conhecimento assentar, assimilar, aplicar com calma, e depois ele vai vir mais. Sim. E é tão nítido isso, porque quando você foca, você tem aquele foco e determinação, depois de algum tempo, todo esse foco e determinação, ele também tem um resultado no descanso. Então, quando você descansa, algumas pessoas dizem que é a lei da atração, lei do merecimento, e tudo converge para quê? Você vai obter os resultados no descanso. Então, porque você confia naquilo que você é, em quem você é. E você sabendo que você está fazendo o seu melhor, você vai ter os resultados. E aí, quando você me fala desse foco e determinação que você sempre teve, Emerson, eu gostaria que você dividisse, né, o que foi o primeiro passo, digamos, o que te incomodou lá no começo, quando você buscou o autoconhecimento, ou quando você deu o primeiro passo para o autoconhecimento, o que te incomodava? Eu vou te dizer assim, que
essa busca do conhecimento sempre foi alguma coisa que teve na minha mente, sempre eu tive essa ideia, né, de estudar desde muito de tenra idade. Eu tinha essa ideia. Mas o conhecimento em termos de inteligência emocional, de melhoria, foi alguma coisa que veio através, agora mais há alguns anos, né? Eu honro aqui a minha esposa, porque foi através dela que eu dei o primeiro passo, e que eu identifiquei ali que eu vinha de uma série de erros repetidos, crenças e coisas que estavam sendo... apesar de eu ter alcançado um grande sucesso na minha vida, né, haviam coisas que poderiam ser muito melhores e teriam sido muito melhores se eu tivesse essa consciência. E aí, quando eu tomei contato com os conhecimentos de inteligência emocional, neurociência, neurolinguística, todas essas, isso aí é que eu me vi como um grande, mas um grande ignorante. E isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós nos achamos, somos tão arrogantes que nós acreditamos que a gente sabe tudo. E, na verdade, a gente tem que entender que há muito conhecimento que nós desconhecemos. Sim. E esses conhecimentos são fundamentais, eles vão trazer uma melhoria na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas. E no momento que eu tomei consciência disso, dessa minha grande ignorância, como eu comentei, foi que eu comecei a buscar. E aí começamos a estudar, né? Foi um trabalho de família, né? Porque fomos eu e minha esposa que entramos nesse processo, e isso trouxe uma mudança muito grande na minha vida, na minha relação com as pessoas, na minha relação com a minha família, né? A ideia de uma vida que é dividida, né, compartimentada em segmentos de família, espiritualidade, vários pilares, várias partes, segmentos, isso aí foi bastante impactante. Que a gente... muitas vezes, né, a gente quer atacar tudo ao mesmo tempo. E aí não funciona. Então, quando eu trouxe essa visão, parei, não, as coisas são segmentadas, eu pego partes dela e vou ter cada uma, eu posso ter sucesso mais em uma, menos em outra, e como é que eu vou me relacionar? Isso aí fez uma diferença muito grande. E trouxe essa visão, essa clareza para mim, que há muita coisa a conhecer. Né? Que a gente tem muita coisa que é necessário conhecer para que a gente possa realmente ter essa vida extraordinária. Sim. Essa é uma outra ideia também que para mim fez muita diferença, né? Sobretudo para mim foi a minha visão religiosa, para mim foi muito importante, mas essa visão de vida extraordinária. Muitas vezes a gente é colocado isso como a ambição como uma coisa ruim, não é. Sim. Nós temos que buscar sair daquela vida do medíocre, do mediano. Medíocre é o quê? O mediano. Uhum. E o mediano, ele não é ruim, mas ele também não é bom. Ele só é medíocre. Né? Então, há de se buscar o extraordinário, há de se buscar o abundante. Né? Então, isso aí para mim foi uma mudança muito grande que houve nesse período. Nossa, é muito válido você falar isso, Emerson, porque as pessoas, geralmente, né, quando você fala de algo extraordinário, elas talvez visem que é algo impossível de se conquistar, ou talvez não sintam que aquilo é para elas. Né, essa visão extraordinária, uma vida com uma visão positiva, né, de futuro, como a gente aprende. E se eu pudesse dizer que um ponto, né, dessa visão positiva de futuro é, primeiramente, enxergar um ponto que você falou, que teve da sua transformação, dessa sua busca, né? É diminuir essa questão da arrogância, da prepotência, né? Ser humilde para reconhecer que todos nós podemos melhorar, que todos nós podemos buscar essa transformação interna para ter essa vida extraordinária, né?
digamos, não só financeiramente, porque quando a gente fala de vida extraordinária, também é necessário que as pessoas entendam essa diferença não da ambição, mas de algo como... Qual a palavra? Não veio aqui agora, gente. A diferença da ambição para... Abundância. A abundância, a ganância. Ganância, pronto, Ganância. exatamente. Obrigada, amigo. Não, me fugiu. Então, a diferença entre a ambição e a ganância. Que a ambição é exatamente essa busca por crescimento, independente se seja financeiro ou não. Né? A ganância está ali relacionada verdadeiramente mais com o dinheiro, o poder que aquilo causa na vida das pessoas. Mas eu acredito que esse também foi um passo que eu tive de buscar sempre a ambição do crescimento, de como eu poderia melhorar. A ganância está ligada realmente a algo negativo, tá? A você estar olhando aquilo que não é seu, né? Aquilo que não foi lhe dado. Agora, a abundância, ela não só é minha, como ela foi me dada por Deus. Uau! A gente veio para ter vida e vida em abundância. Foi assim que foi dito por ele. Então, a gente tem que entender essa realidade. Agora, uma coisa que eu acho que é interessantíssimo para mim, que eu ouvia as pessoas falarem isso, né, durante essa jornada, e por vezes é um pouco assim, para quem está de fora olhando, fica um pouco assim... Não, a pessoa está falando, mas não é assim, mas só quem vive isso consegue entender. Cara, essas mudanças acontecem muito rápido. Como eu falei, eu, há um ano atrás, não sou a pessoa de um ano atrás. Eu não sou a pessoa de um mês atrás. Sabe? E a gente ouve muitas pessoas assim dizendo assim, o tempo está passando rápido, esse mês está passando rápido. Sim, isso é verdadeiro, mas como é que eu estou vivendo esse tempo passando rápido? Eu estou aproveitando ou eu estou simplesmente passando por ele? Cara, todo santo dia que eu botar uma pedrinha, eu vou conseguir ao final de um mês colocar 30 pedrinhas. Se eu ler uma página por dia, ao final de um mês eu li 30 páginas. Agora, como é que eu aproveitei isso aí? Como é que eu fiz essa virada? E se você se determinar a realmente fazer essa virada, ela acontece de uma forma extraordinária e rápida. E muito rápida. A palavra até assim, a gente diz inacreditável, não, ela é creditável, acreditem. Isso acontece, nós somos exemplos disso, a gente, sabe, eu não estou vendendo uma coisa que eu não comprei, eu comprei e eu vivo isso todos os dias, essa mudança, essa transformação que acontece na vida da gente. Nossa, muito bom, até fica muito congruente de ver que naquele primeiro papo foi exatamente isso, né? Quando eu falava para você o que fazia, o que acontecia na minha vida ali, e eu falava, para mim isso é um estilo de vida. Naquele momento eu estava falando da venda, né? Que aquilo era um estilo de vida para mim. Mas por quê? Era o transbordar na vida das pessoas. Vender é transbordar na vida das pessoas. Então, de que forma eu ajudava as pessoas? Eu estava te contando isso e você trouxe a clareza mais ainda da minha identidade. Então, quando você fala sobre essa clareza, eu também consigo identificar como as pessoas têm essa dúvida entre viver e sobreviver, né? Sobretudo hoje elas estão sobrevivendo, fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito, tendo ações que elas nem sabem para quê e não conseguem identificar como viver verdadeiramente esses detalhes da vida. Olha, eu vou te trazer até assim uma ideia que eu sei que tu já vive isso. É interessante que a gente tomou ciência a respeito disso, que é o seguinte: o como as coisas vão acontecer, ele realmente não é nosso. O como não é nosso, ele é divino. Sim. Agora, aonde eu quero chegar, esse é o grande pulo do gato. Tem uma frase, né? Eu não cheguei a me apresentar, né? Eu sou oficial da reserva do Exército e, né, há pouco tempo me aposentei, né? Nós não nos aposentamos, nós vamos para a reserva, eu sou da reserva,
E nos nossos manuais, desde lá, quando a gente entra, tem uma frase nos manuais que diz o seguinte: sem objetivos bem definidos, somente por acaso chegaremos a algum lugar. Uau! Então, o que a gente vê hoje as pessoas, como tu falou, sobrevivendo, é porque elas não querem, não sabem aonde querem chegar. Ok, a pessoa diz assim, eu quero enriquecer. Quanto? Eu quero fazer... Tá, mas tu quer enriquecer para quê? Para fazer o quê? Qual o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Para que você quer? Onde é que você quer... eu quero ter uma casa. Aonde? Que tamanho? Quantos quartos? Para colocar quantas pessoas? Você tem que visualizar. Há pouco tempo atrás, questão de um mês e pouco, eu vi um documentário, que são de 3 filmes do Arnold Schwarzenegger, onde colocava isso aí. Ele, um jovem, são 3 partes, na primeira fase, ele do halterofilista, ele deitado na cama, ele colocava do lado da cama dele, que hoje é um museu lá na Áustria, ele colocava foto de halterofilistas. E ele com 15, 14, 16 anos, ele dizia, eu vou chegar lá. Então ele tinha a visão de aonde ele queria chegar. E ele chegou exatamente aonde ele queria. Então, quando você tem um objetivo bem definido, você sabe onde que você vai chegar, você chega. Só que acontece o seguinte, um dos grandes limitadores das pessoas é que elas já se tolhem na largada. Elas já se tolhem antes do primeiro passo. Não, isso não é para mim, isso é demais. Por quê? Por que é demais para mim? As dificuldades paralisam. Se hoje nós temos uma pessoa que um dia, hoje é um dono de uma televisão e há 40, sei lá, acho que 50 anos, acho que é isso, Silvio Santos é mais que isso, era um camelô. Por que o cara que era um camelô, hoje é o dono de uma televisão de umas pessoas mais ricas do Brasil, não pode? Por que eu não posso me determinar? Nossa. Por que as pessoas não podem colocar um objetivo grandioso? Agora, esse objetivo grandioso há de se ter determinação, há de se ter, aí sim, foco, vontade, né? Uau. Grandes objetivos, né? Tem que ter grandes desafios, grandes vontades. Grandes esforços. Mas começa primeiro dessa visão de futuro, dessa visão extraordinária. E essa é uma chave que, se eu pudesse colocar também, essa palavra, visão extraordinária. Não uma visãozinha, pequenininha. Não, extraordinária. Leva a milésima potência, uma coisa maravilhosa. Ok, joga lá em cima. Uau, fantástico, Emerson. Olha só, isso é tão congruente porque eu criei um método baseado nisso, que eu percebi que eu já fazia isso repetidas vezes durante a minha vida, que era um método visão 3D. Como se fosse quando você está ali no cinema, quando você coloca aqueles óculos, você traz uma visão maior, mais ampla, mais nítida sobre o quê? Primeiro, enxergar suas dores. Por quê? Enxergar primeiro o que te incomoda, o que tá te incomodando naquele momento, né? O que você deseja, que é o segundo D. Na verdade, o primeiro D é o da dor, o que te incomoda, o que você quer mudar. Às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem mudar, o que incomoda na vida delas. Então, o primeiro D é da dor, o segundo D é da decisão. Então, qual a decisão você toma sobre essa dor? Sobre isso que não está legal na sua vida, como você quer transformar? Então, a decisão, você tem que estar decidido primeiramente com você sobre essa decisão. Para aí sim você ter mais foco, mais disciplina, mais disposição para quê? Para o último D, enxergar o seu maior desejo. O que você deseja? É de que forma? Esse seu desejo, ele é de que forma? O que você sente quando você vê essa realização? Você já tem que enxergar sobre o seu desejo. Você tem que ter clareza sobre aquilo que você quer. Como é exatamente? O que você vai transformar? Como, na verdade, você vai estar quando isso for transformado? Essa dor, esse desafio for transformado em você, depois que você tomou a decisão
Qual é o seu desejo? O que você exatamente quer da sua vida? Então, trazer essa clareza sobre o seu ponto de dor, sobre a sua decisão e sobre o que você deseja. Enxergar essa visão 3D é uma visão realmente a longo alcance. Olha, tem um negócio... Eu lembro que eu estava conversando com o Léo a respeito disso. Tu falou uma coisa que eu acho também eu tive uma mudança de visão a respeito disso há muito pouco tempo, que é a respeito da dor. Diante da dor, eu tenho 2 caminhos. Eu posso chorar, meu Deus, está doendo, isso aqui, não sei o quê. Ou eu posso olhar e dizer assim, peraí, Deus me deu essa dor, porque tudo vem de Deus, até a dor. Sim. Pô, Deus me deu uma dor? Sim, Ele me deu uma dor. Mas para que Ele me deu essa dor? Muitas vezes Ele me dá essa dor, é um espinho cravado na bunda para você andar para frente. Uau. A dor, muitas vezes é para isso. Mas Deus me deu a dor de ser pobre. Ok, Ele te deu a dor de ser pobre para você querer ser rico. Isso. Ele te deu a dor de ter um filho doente para que você estude a cura daquela doença para prosperar para outras pessoas. E quantos casos existem disso de pessoas que passaram a estudar uma determinada enfermidade e criaram curas para o mundo inteiro? Então a dor, ela não pode ser simplesmente sofrida. Ela tem que ser sim um motivador. Ok, está dito na Bíblia, em tudo dai graças. Deus, ok, obrigado pela minha dor. Ok, está doendo, está machucando, ok. Mas para que o Senhor me deu isso aqui? Sim. Isso aqui é para fazer o quê? Não é para ficar chorando, vai doer, dói, machuca, mas eu vou fazer disso aqui algum motivador, eu vou pegar isso aqui, né? Nós conversávamos ontem com a Patrícia que ela pegou aquela dor e tornou aquela dor um propulsor. Sim. E jogou aquilo para cima. Maravilha, é isso aí. A gente tem que fazer isso. Senão a gente fica só sofrendo. E é o que acontece muitas vezes. Sim, a maioria das pessoas estão focadas talvez em trabalhar aquela dor, talvez aumentar até aquela dor, né, na vida. Vem daí a vitimização. Sim. Né? A grande coisa é essa vitimização que as pessoas sofrem, que a pobreza, a desgraça, a dor... Eu hoje vivo com 2 problemas de doença gravíssimos na minha família, muito fortes, de câncer, coisas muito... Ok, mas eu digo assim, eu converso com essas pessoas e digo assim, por que Deus está lhes dando isso? Qual é a visão que Deus está querendo nesse momento te trazer com essa dor? Sim. Ele é uma oportunidade para que outras pessoas que estão ao teu redor possam ser cuidadores, que eles se dediquem a você, que você se enxergue mais em Deus, que você procure mais a Deus, porque muitas vezes acontece isso. É na dor que há pessoas que Deus se mostra, e a pessoa não enxerga. E muitas vezes é na dor que ela realmente vai buscar. Né? Então, para que é? Então, eu identifiquei isso, que a dor tem essa finalidade. Então, dentro dessa sua visão realmente 3D, né? Ok, eu tenho a dor. Diante da dor, qual a decisão que eu tomei em cima dessa dor? Sim. E é por isso que a gente vê muitas vezes assim, né? 2 irmãos sofrem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, um prospera e o outro não. Por quê? Um pega a dor e resolve, outra pega a dor e... Exatamente. Eu costumo dizer que atrás das suas maiores dores vão ter as maiores transformações, mas é necessário enxergar toda essa decisão que você toma sobre ela. E é ela que vai fazer você se manter nesse caminho. Sim. De não vitimização, de não merecimento, talvez, de tudo que está por vir quando você transformar essa dor. Né? Porque nós percebemos nessa vitimização aquilo que a gente tem mais clareza de vícios emocionais. As pessoas hoje talvez estejam viciadas na dor.
estejam viciadas por fatores talvez externos, talvez fatores que outras pessoas coloquem sobre elas. A família, os amigos. Então, é muito mais cômodo, talvez, as pessoas se vitimizarem. Ter pessoas ali que comprem aquela dor. Sim. Todo mundo tem essa... Todo mundo não, mas a maioria das pessoas, umas compram as dores dos outros e talvez queiram até dividir essa dor. Colocam até num ponto de... Se você conta algo que tá em dificuldade para você, nossa, mas eu também tenho isso, nossa, para mim também tá difícil. Então, aumentam aquilo ali e uns se complementam com os outros nas dores. E é interessante, né? Eu já vi isso acontecer, que quando você encara uma pessoa que está te dizendo assim, tá doendo, não sei o quê, e aí a pessoa, você chega assim, olha, eu vou te contar uma passagem da minha vida. Eu guri, tinha meus 16 anos, e eu saí de Porto Alegre e fui ser interno, né? Passei num concurso público. E meu segundo concurso, primeiro foi para o Colégio Militar, depois eu passei para a Escola de Cadetes e fui ser interno. 16 anos, primeira vez que eu saí do Rio Grande do Sul e fui para São Paulo. E aí fui ser interno. Cheguei lá, primeira semana, adaptação, aquela coisa, isolado, comendo em quartel, é uma coisa difícil, um guri. E aí eu liguei para casa. Mãe, aqui tá difícil, não sei o quê, tô querendo desistir e tal. Minha mãe, lembro até hoje, ainda orelhão, né? Filha de orelhão. Minha mãe falou assim, tu não queria fazer isso aí? Tu não estudou 1 ano para fazer isso aí? Então agora aguenta aí. Pum! Desligou o telefone. Eita! Caraca, naquela hora deu aquela pancada assim. Sim. Eu tinha 2 caminhos. Uhum. Podia chorar, minha mãe não me cuidou, não tá... Ou, caraca, verdade, vamos embora. E foi o que eu fiz. E para ela também, com certeza, não foi fácil fazer aquilo, porque ela podia ter dito, não, meu filho tá sofrendo, vem para casa, desiste, vem para... Ela foi dura, e às vezes as pessoas têm medo, não têm a coragem de fazer isso. E quando alguém faz isso, não, essa pessoa é áspera, essa pessoa não tem compaixão. Não. Justamente por ter compaixão, por ter entendimento que você tem que pegar e dar força para aquela pessoa, porque ela teve que ter força naquele momento, presença de espírito, dizer, não, agora ele precisa da minha força e não da minha vitimização, que se vitimizada de lamúrias. Não, compaixão, força. Né? Daquele momento, não é que ela não havia compaixão nela. Não, havia força. Ela precisava, ela transmitiu força naquele momento. Sim. E às vezes acontece isso com as pessoas. Você vê uma pessoa e ela diz, eu tô com problema, eu tô com dor, não sei o que. Sim, eu digo que ela espera compaixão. Ela espera isso. Sim. E na verdade... E aí quando a pessoa não faz, essa pessoa é áspera. Não, gente, nós precisamos disso, Sim. de energia, de força, né? Que alguém que jogue para cima, vai, anda. É assim que as coisas funcionam. Para impulsionar, né? Para fazer você sair ali, o que hoje é bem ouvido, né? A zona de conforto. E não necessariamente sempre para você ficar ter uma calentando. Mudança. Para você ter uma mudança, não vai ter zona de conforto. Não vai ter transformação se você estiver confortável, estiver ali, tô tranquilo, né? Não vai ter desafio. O ser humano, ele se transforma com os desafios. Se ele quer essa vida extraordinária. Exatamente. Se ele quiser permanecer nessa mediocridade, naquela coisa, naquela pasmaceira, tá tudo bem. Sim. Porque uma coisa que também há de ser entendida, o extraordinário não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Agora, o que a gente vê muitas vezes é as pessoas querendo o extraordinário vivendo uma vida medíocre. Não, aí não tem como. Aí não há congruência. Sim. Se você quer o melhor, você tem que se dispor a fazer o mais difícil. Se você quer uma vida extraordinária, aí entra a decisão que você precisa tomar. O que você vai fazer com tudo isso? E a gente vê muito bem claro essa questão, é que às vezes, mas tem pessoas que as coisas são mais fáceis.
Não. Você às vezes vê pessoas que têm um poder aquisitivo, herdaram de família, têm um poder aquisitivo extraordinário, e quando chega na vez dela, usufrui daquilo. Como ela não está preparada, ela não tem a fortaleza mental necessária, Sim. cai tudo, perdem, impérios se perdem, patrimônios são dilapidados. Sim, às vezes quando as pessoas falam isso, que para alguns é mais fácil, talvez seja mais fácil para ela os comportamentos que ela tem. Porque ela já treinou aqueles comportamentos, treinou a mente dela. O ambiente que ela vivia já trazia aquela realidade. Exatamente. E ela soube continuar. Porque não é bem claro, porque muitos não continuam. Sim. Que não é para todo mundo. Tem muitas pessoas que... Por que nem todo mundo que está naquele ambiente prospera? Porque nem todo mundo consegue enxergar isso aí. Não só enxergar, mas não tem um treinamento sobre as próprias ações. Chega determinadas situações e a pessoa não sabe se comportar diante daquilo. Na verdade, não que ela não saiba, mas ela talvez nem busque esse comportamento, nem a mudança de comportamento. Olha, acontece algo comigo, o que eu vou fazer com isso? Não, melhor não vou mexer com isso daqui, deixa isso quieto. Voltamos ao início daquela nossa primeira coisa, objetivo. Clareza no objetivo. Se eu tiver o meu objetivo, se eu tenho a minha visão onde eu quero chegar, aí o que acontece? E aí é que vem aquilo que eu falei do como ser divino. O como vai sendo apresentado. Sim. Olha esse nosso caminho, as coisas, quantas vezes nós já conversamos, e aí foi através dessas conversas que portas foram sendo abertas, entendimentos, conhecimentos foram se descortinando. Sim. Mas nós não sabíamos que isso ia acontecer. Pessoas que conhecemos, oportunidades, sabe? Hoje eu trilho caminhos e lugares. Conheci pessoas que eu, sinceramente, a questão de 3, 4 anos atrás, eu nem imaginava. Coisas que eu nem sabia que existiam. Nossa. E, por incrível, e que eu acho mais interessante é o seguinte, estavam no mesmo ambiente que eu estou hoje. Nossa. Elas estavam do meu lado aqui, ó. Tem um amigo que esse tempo eu disse, cara, tu estava na mesma cidade que eu, no mesmo lugar que eu, há 10 anos, e eu nunca cruzei com você, eu nunca soube que você estava lá. Olha. Um grande treinador, um cara que é hoje um cara que eu admiro muito, estava no mesmo lugar e eu nunca tinha cruzado. Caramba. Então, imagina quantas vezes isso acontece, quantas coisas existem por aí que a gente desconhece, que a gente ignora, mas há de se ter intencionalidade. E quando a gente tem essa intencionalidade, o como aparece. Nossa, olha só, você foi falando aí, Emerson, eu já vou criando, eu gosto de criar estratégias para minha mente. Então, você foi falando, eu consegui perceber outra coisa, olha só, o como, ele vai depender, talvez, apenas relativo a Deus, certo? Mas ele, com mais clareza, com consciência, com coragem, com conexão. Então, eu consegui perceber aí com que você foi falando esse trajeto, esse caminho, que o como ele vai aparecer, com certeza, se você estiver no caminho do conhecimento, da clareza, da consciência e da coragem. Então, olha que fantástico. E eu percebo, quando você vai sempre falando nesses nossos papos, né? Nossos assuntos que começam de uma forma, daqui a pouco eles estão cada vez mais profundos, né? Um papel, Emerson, de liderança sobre você. E desde quando você falou da sua trajetória ali, primeiro da sua experiência de vida, na sua parte profissional, mas a liderança, essa liderança sobre você. E como eu gostaria que você dividisse assim com as pessoas, como você citou lá com a sua mãe, como você liderava os seus pensamentos, como você traçava novos caminhos para você ali com esse foco, essa determinação, essa disciplina que você transborda hoje, que aparenta. Fala aí um pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma visão de futuro do que eu queria
com muita tenra idade, eu me colocava que eu queria seguir a carreira militar. Desde muito jovem, né? Minha mãe fala que desde menino, e não era nem porque eu tinha militares na família, porque eu sou o primeiro militar. Eu tinha um tio que era sargento, mas era um tio distante, ele é tio-avô, irmão da minha avó, mas não tinha uma convivência tão estreita. Mas eu já tinha essa visão. E qual era o meu objetivo? E esses dias é que eu me dei, até falando a respeito disso, qual era o meu objetivo com ser militar? Eu pensava já o seguinte, que como eu ia ter ao longo dos meus, naquela época eu já sabia disso, meus 30 anos, pelo menos no Exército, eu ia ter contato com pessoas, jovens, né, que iam ser recrutados e tudo mais. E aí eu pensava, gente, se a cada ano eu puder influenciar positivamente 2 pessoas, Nossa, ao longo de 30 anos, eu vou ter influenciado e feito diferença na vida de 60 pessoas. caramba! E isso foi uma coisa ou seja, a ideia de ajudar pessoas, de contribuir com a vida das pessoas, já era uma coisa que veio lá de trás. Então, a ideia da liderança foi algo que veio ao longo do caminho, mas o que veio primeiro foi a ideia da contribuição. Uau! E se você olhar, assim, eu entendi, e eu tenho que ser honesto, que isso foi uma construção, não é alguma coisa que chegou a mim desde lá do início, que o grande líder, ele é sim uma pessoa que contribui com a vida das pessoas. E na maior parte do tempo, ele é assessorado, ele ganha, ele recebe de volta das pessoas o que elas têm de melhor. Uau! Quando eu estive à frente de uma unidade do Exército que eu comandei, eu honro que se o meu sucesso naquela atividade, ele foi porque as pessoas que estavam sob a minha responsabilidade naquele momento contribuíram sobremaneira para a minha vida. Porque é humanamente impossível você dominar todos os conhecimentos e olhar todas as coisas. Então, foram essas pessoas que estiveram ali me ajudando, contribuindo, que fizeram toda a diferença. E eu tenho a felicidade, não o orgulho, mas a alegria, a felicidade de poder ter feito grandes amigos que permanecem até hoje, né, que me dizem, jovens que me dizem, olha, Emerson, aquilo que você me disse, eu faço até hoje. Eu aprendi, eu levo para a minha vida, né? Porque a vida militar tem disso. Primeiro você é subordinado e depois você é superior. Então, eu quando tive na posição de superior, né, de ser o mais antigo, como a gente diz, eu como coronel, eu peguei tudo de melhor que eu aprendi ao longo da minha vida, os melhores exemplos de líderes e chefes que eu tive e procurei aplicar e levar para a vida com as pessoas. E é isso que eu acho que entendo que faz a diferença na vida das pessoas, porque o que nós fazemos, as construções materiais que nós fazemos ao longo da vida, elas são efêmeras. Você pode construir um prédio, você pode construir uma estrada, você pode comprar as melhores coisas do mundo. Em 50, 60 anos, aquilo tudo se desfez, aquilo tudo virou pó, virou sucata. Mas aquilo que tu colocou no coração das pessoas, Uau. Aquilo vai permanecer. E isso tem um peso muito grande, porque às vezes nós só vamos para o lado bom, de bom e ruim. E eu sei que eu não fui perfeito. E por isso eu peço perdão pelos meus erros. Mas aquilo que eu fiz de bom vai permanecer no coração das pessoas e elas vão transbordar e passar para outras pessoas, e aquilo vai dizer assim, vamos fazer melhor, vão levar para outros e outros e outros e outros. Nossa. Então é isso que eu vejo como a liderança, essa expertise.
E digo que hoje, para mim, nesse momento de vida que eu tenho, a grande liderança que eu levo como exemplo é a liderança exercida, né? E nesse momento eu procuro separar não só a parte religiosa, mas a liderança exercida por Jesus. Como ele exerceu a sua liderança e ele fez isso. Nossa. Ele não deu ordem para ninguém. Sim. Ele exercia uma estimulação. Ele nunca disse para as pessoas, saia do prostíbulo, saia das drogas. Ele mostrava que aquilo não era o melhor. Uau. Ele apresentava as formas e aí mostrava, está aqui o caminho. Eu sou o caminho, a vida e a luz. Nossa. Pô, está aqui, pronto, vem. Esse é um exemplo máximo para mim hoje da minha liderança, de em quem eu me miro de liderança. Uau, fantástico, Emerson. Eu pude perceber claramente que liderar é estimular e extrair o melhor das pessoas, sobretudo servindo as pessoas. Então, isso para mim é muito nítido na sua identidade. Talvez você, como você disse, isso foi vindo no caminho, mas hoje é o que eu percebo, né? Até porque foi isso que você fez comigo, mesmo não sendo tendo um posto naquele momento de liderança, né? Então, não tinha nada relacionado, era um começo de uma amizade ali, mas o que você fez? Exatamente isso, a sua liderança se tornou... Inspirar as pessoas. Exato, mas você me estimulou e enxergou e extraiu o meu melhor. Então, olha que coisa fantástica, ficou muito congruente, exatamente. Então, a identidade, quando a gente fala, né, da identidade que ela transborda na vida das pessoas, é exatamente isso. E foi isso que eu percebi hoje, Emerson. Qual seria, né, 3 passos assim, que você enxerga que para as pessoas poderem ser, primeiro, vou trazer em 2 momentos. Primeiro, líderes da própria vida delas. Como você poderia me falar? Eu coloco que a primeira está relacionada exatamente com o que nós falamos no início. O objetivo. A pessoa tem que determinar e entender qual é o seu objetivo, onde que ela quer. É muito difícil no início, mas é necessário e fundamental que você tenha esse objetivo, que você coloque, né? E coloque um objetivo grandioso, mas uma coisa muito bem clara, definida. Como eu disse assim, olha, eu quero ser rico. Não, eu quero ser um profissional dessa área, vou colocar aqui em primeiro lugar para os jovens, né? Tenho 2 filhas e uma enteada uma escadinha, né? Enteada de 10, uma filha de 13 e uma filha de 17 anos, e eu digo isso muito para elas. Qual a sua visão? Eu já tenho, as mais velhas já têm uma visão, a mais velha quer ser engenheira e a mais nova quer fazer direito, mas quer ser diplomata. Isso é maravilhoso. Então se enxergue. Eu digo assim, a minha filha mais velha, eu digo, se enxergue entrando no ITA. Ela fala em fazer a prova do ITA. Baixa lá uma foto do ITA, se visualize entrando, colocando, fazendo projetos, coloca isso aí. Você tem que ter, primeira coisa, um objetivo bem definido. Enxergou isso aí? Maravilhoso. Depois, na minha visão hoje, a visão de Deus. Você tem que ter essa visão divina. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior dificuldade, vai ser nele que você vai ter apoio. Porque ele vai estar presente. Olha, eu sou um recém-convertido, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas a minha conversão, eu sou hoje evangélico há pouco tempo. E a minha visão espiritual, a minha revelação espiritual é muito nítida desde que eu tive essa conversão. E o mundo espiritual, ele existe, ele se manifesta desde que você esteja com o coração aberto. E você tem que saber que ele vai estar ali presente, você tem que estar disponível. Esses dias eu ouvi um pastor falando uma coisa muito interessante. Peça a Deus,
peça a Deus, realmente peça com todo fervor, mas depois cala a boca um tempinho e deixa ele falar contigo. Muitas vezes nós só Deus, serena o teu coração também um pouquinho e deixa ele falar contigo. Sim. Ouve ele falando e ele vai te dar uma direção, ele vai falar, ele vai te dar a direção, mas tenha ouvidos de ouvir, sereno no coração. E colocando em 3 passos, a consciência que eu sou o responsável por todos os meus sucessos e insucessos. Todos eles, eu sou responsável. Então, e muitas vezes eu estou dizendo porque eu vivi isso, em colocar, eu não estou conseguindo porque fulano não está me ajudando, porque o professor não fez isso, porque eu não tinha aquilo, porque o dinheiro me faltou, porque o meu pai não fez... Gente, tudo está comigo. Os problemas acontecem. Agora, o meu posicionamento é que vai fazer a diferença. Então, objetivo, Deus e autorresponsabilidade. Essas 3 coisas eu acho que fazem toda a diferença em qualquer na virada. Ótimo, excelente. Até porque as pessoas, talvez, na busca de Deus, elas também terceirizam para Deus a responsabilidade dos resultados que ela pode ter. Falou bem, então, exatamente. Tem a autorresponsabilidade dos seus resultados, de todas as suas ações para essa busca. Para melhorar de fato a sua vida, tem a autorresponsabilidade, colocando, óbvio, ele em primeiro lugar, mas pare de terceirizar também a responsabilidade de Deus por a falta das suas ações. Que talvez as pessoas tenham esse comportamento, olha, coloquei na mão de Deus e tá tudo certo, né? E fica ali paralisado. Não age, não tem nem a clareza do que ela quer. Então, Deus vai ser responsável por tudo, né? E olha, né, sem querer usar o nome da pessoa, né? Né, mas o deixa a vida me levar... Sim. Cara, tudo bem, deixa a vida te levar. É como ouvir aquela... Pode chegar a qualquer lugar, até não porcaria. Você deixa a vida me levar, ok, você vai a qualquer lugar, você vai chegar a algum lugar, mas pode chegar num lugar ruim. E tá tudo bem, mas não reclama, camarada. Chegou num lugar ruim, aporta e aguenta o tranco. Exato. Mas você optou por essa vida. Agora, não, eu quero chegar no extraordinário, ok. Sim. Haverá mares revoltos, haverá dificuldades, mas é lá que eu vou chegar. E tem outra coisa, quando você fala por optar por aquela vida, né, tá relacionado aos resultados que a pessoa tem, o não decidir também é uma opção. Então, quando você paralisa ou você não faz nada, você está deixando a vida te levar. Você está deixando de decidir ou demorando, na verdade, a tomar um passo, né? O seu próximo passo está na decisão que você toma. E a não decisão também, Com certeza. Estou decidindo. E a gente vê hoje também muita coisa acontecendo, né? E de muito tempo isso já existe, não é novidade, né? O uso de drogas e álcool e outras coisas assim, é justamente e hoje nós temos muito mais isso, o entorpecimento. As pessoas se entorpecem e deixam o tempo passar. Sim. Né? E aí isso aí vai trazendo, a gente levando para um outro conhecimento de neurociência, né? As pessoas usam essas drogas, essas coisas como subterfúgios para o sucesso, porque na verdade o sucesso traz tudo isso aí. Sim. A pessoa quando alcança o sucesso, ela fica impregnada de todas aquelas os neurotransmissores positivos. Sim. Que ela vai usando dessas ferramentas, ela utiliza, só que acontece o seguinte, é falso. Nada disso é positivo, nada disso é verdadeiro. E no final, quando isso acaba, só vem um insucesso, vem a derrota. Né? Exatamente, é o que a gente chama, falar mais uma vez dos vícios, né? Então, o que te causa esse vício? Porque até o sucesso,
Você pode identificar vícios emocionais, relacionais, quando você está bem. Não só quando você está ruim, né? Quando você está bem também, como você reage àquele tipo de coisa. Ou o quanto você retém aquele tipo de coisa. Porque o sucesso, às vezes, tem esses altos e baixos que as pessoas falam. Por quê? Porque ela não consegue administrar esses vícios emocionais. Esses vícios do algo quando está bom, então o que eu faço? Ou algo quando está ruim. Então, esses vícios, eles vão garantir sempre os seus resultados, na verdade, de insucesso. Se você não souber administrar, se você não saber reconhecer quais são esses vícios, o que me causa, como eu me comporto quando está tudo bem, quando eu me comporto quando está tudo mal. E eu faço uma relação até com o dinheiro. Nesse caso, como a maioria das pessoas relaciona o sucesso com o dinheiro, um vício emocional bem aparente e quando está com dinheiro, tem até uma máxima que fala, né, que o dinheiro, ele potencializa quem você é. Então, o que alimenta esses vícios quando você está com sucesso? Porque a gente fala muito quando não tem o sucesso, né? O que você vai fazer para alcançar? Mas quando você está bem, né, ou financeiramente, mas não só emocionalmente, mas como você reage a certas coisas? Será que você se enche de arrogância, de prepotência, de alguns vícios emocionais que também te alimentam? Então, o sucesso também tem vícios emocionais. Eu vou te trazer até uma outra experiência que não é tão comum, né, mas que pela minha formação profissional eu tenho, que é um ditado que diz: quer conhecer um homem, dá-lhe poder. Falou a respeito do dinheiro, o dinheiro dá poder, mas isso acontece muito. Às vezes você vê as pessoas alcançando postos, alcançando funções de poder, e aí você vê a pessoa tendo reações as piores possíveis, arrogância, prepotência, né? E aí o que acontece com isso? Os resultados são os piores. Ela não alcança o sucesso, ela não alcança a prosperidade, justamente porque ela vem, naquele momento é que se exacerba e afloram todos as piores qualidades das pessoas. Sim. Nessa situação. E aí é que a pessoa vai ter que ter a sua humildade de identificar: não, eu não sou melhor nisso, eu não tenho a melhor capacidade, eu vou buscar ajuda. Sim, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que melhorar. E isso é uma coisa que eu tenho também identificado, né, conversado com algumas pessoas. Eu tive amigos que eu perguntei e disse assim, pessoas com problemas no casamento, né? E aí eu perguntei, pessoas com casamentos longevos, né, mas que estavam sofrendo crise. E aí eu perguntei, o que você fez até hoje para o seu casamento? Você já estudou, você já se formado, pós-graduado, não sei o quê, papapá, 2, 3 graduações. E para o seu casamento, o que você estudou? O que você estudou para educar seu filho? Você já leu um livro sobre educação de filhos? Você já leu um livro sobre casamento, sobre relacionamento entre duas pessoas? Ou você está tocando de ouvir? E as pessoas, via de regra, acontece isso. As pessoas se casam, meia boca, fazem aquele cursinho de novo, às vezes tem na igreja, e vão andando, e aquilo vai andando, e daqui a pouco começa a tastaviar, e começa a ter problema e dificuldade, não sei o quê, e aí a pessoa não se dá conta que os problemas são emocionais, mas tem a ver com a área cognitiva pela falta de conhecimento. Há de se ter um conhecimento a respeito de relacionamento para que você possa agir emocionalmente de forma congruente, de forma correta. Então, você tem que andar o emocional, tem que andar com o racional de forma equânime, tem que andar de forma equilibrada, senão a coisa fica disfuncional e aí você vê os problemas. Sim, sim. Relacionamento, a pessoa que não sabe, os pais que não sabem tratar os filhos, filhos que não sabem tratar os pais, cônjuges que não sabem se relacionar, pais que não sabem se relacionar, filhos já de maior idade que não sabem se relacionar com os pais, com seus vícios. Então, tudo isso é um entendimento, que eu digo, para mim foi uma coisa de muito pouco tempo, dessa compreensão
né, que nós temos que buscar o conhecimento para que a gente possa ter essa vida extraordinária. Sim. Senão, você continua rodando naqueles problemas, né? Fica naqueles círculos viciosos e você não consegue sair por falta de conhecimento. Você nem tem consciência que está vivendo aquela realidade. Sim, sim, é o que a gente fala lá do incompetente inconsciente, né? Ele nem sabe o que ele precisa. Exatamente. E como você vai se tornar um incompetente, mas consciente, pelo menos, né? Que você vai ter consciência daquilo que você precisa. É o primeiro passo. Você não sabe o como ainda, como melhorar, mas a consciência vai trazer essa clareza de qual é o próximo passo que eu posso dar para essa mudança, para essa transformação. E é uma coisa que acontece com a gente quando a gente começa a estudar isso, que traz essa clareza. Diz assim, quando alguma coisa começa a dar problema, você calma. O que está me faltando saber? Aonde eu tenho que estudar? Porque é isso, o que está me faltando é conhecimento para saber reagir de forma adequada. Sim, sim. Eu falei isso aqui até em outro podcast, que é o chá, que é o que conhecimento eu preciso ter, que habilidade eu preciso desenvolver para colocar na ação. Exatamente. Né? E mudar aquilo. Então, Emerson, para a gente finalizar... Cara, aí, só para variar, nossa conversa passa que a gente tem nota, só para variar. Exatamente. Né? Para a gente finalizar, você com a sua experiência aí de ex-militar hoje, ex-militar, né? Aposentado, porém não parado. E o que você falaria em uma frase aí para as pessoas... uma estratégia de guerra, vamos dizer assim, que você poderia falar para ela mudar a vida dela? Olha, baseado em tudo que nós conversamos aqui, né, e eu coloco assim, vou repetir ainda, né, essa ideia para que fique bem caracterizado de tudo que nós conversamos. Determine o seu objetivo extraordinário. Tenha a sua visão muito bem definida de onde você quer chegar, mas determine um objetivo maravilhoso, uma coisa assim. Não, se você mulher, menina, quer casar, pense num marido extraordinário. O melhor possível. O melhor, uma pessoa maravilhosa. Se você quer ser um profissional, pense em ser... Eu vou dar um exemplo pessoal, como a minha filha, ela quer ser engenheira, ela disse, pai, eu quero ser engenheira do ITA. Eu disse, maravilhoso, um concurso super difícil, ela está no segundo ano, segundo grau, e eu digo, maravilha. A outra está colocando que quer ser diplomata, Instituto Rio Branco, um dos concursos mais difíceis. Eu disse, maravilha. Cara, tu tem que jogar o teu sarrafo lá em cima, joga lá no alto e é lá que você vai chegar. Uau! Então eu coloco isso. Se você tiver que colocar um objetivo, se tiver que colocar uma frase, defina o seu objetivo extraordinário. Uau. E com certeza, se você colocar esse objetivo, Deus vai lhe apresentar o como chegar até lá. A escada de Jacó para chegar até os céus não é minha. Eu sou o cara que vai andar por ela, mas quem vai abrir essa escada é Deus. Ele é que vai me colocar esse caminho até lá. Uau, amigo, nossa, fantástico, que estratégia, né? Que estratégia, na verdade a estratégia é o depois, mas se isso tiver claro para definir onde você quer chegar, o como depois ele acontece. E que visão maravilhosa, que papo agradável, sempre muito gratificante, sempre muito esclarecedor, né, nossas conversas, sempre muito profundas. Sempre, a gente começa de uma forma, já está de outra, e sempre muito leve. Então, mais uma vez, amigo, gratidão. Tenho certeza que quem estiver ouvindo, a vida dela, com algo que você falou, vai ser impactada. E o nosso objetivo, nós fomos conectados, na verdade, por conta desse propósito, dessa missão, né? Dessa missão. Então, a missão dada é a missão cumprida. E estamos aqui cumprindo, né, a nossa missão. E, mais uma vez, gratidão. Obrigado, por esse momento de mesa, né? A nossa mesa, eu costumo dizer que ela cura. A nossa mesa, ela transforma. E a mesa que você tá observando aqui agora, eu tenho certeza que ela também pode transformar e pode mudar a sua vida. Se você quiser fazer algum... Eu novamente agradeço a você. Eu digo,
essa sua iniciativa, ela é um propósito e nós, todos aqueles que te acompanham, sabem qual foi o grande motivador, e eu acho que isso é divino, isso é um propósito que é engrandecedor e com certeza vai alcançar muitas pessoas, né? E isso vai só trazer crescimento. E nós já nos conhecemos, eu vejo que esse projeto é alguma coisa muito maior do que você mesma. Nós somos veículos da palavra de Deus. Ele que nos traz para que nós chegamos muito mais longe e que as pessoas possam ser aí engrandecidas por tudo isso. É isso. Muito obrigado por ter essa oportunidade de, nesse teu início, estar aqui contigo. Uau, obrigada, amigo. Obrigado mais uma vez. E que você esteja aí presente nessa jornada de crescimento, de transformação. Se eu pude, você também pode. Se o Emerson passou por transformações, você também pode. Então, gratidão e até a próxima.